Fala pessoal, iniciando aqui nosso panorama do dia 26/4 de 2022. Ontem a gente falou sobre a reação do mercado em relação à notícia do Elon Musk ter comprado o Twitter. Dogecoin foi um dos ativos que disparou assim que essa notícia foi confirmada. E muita gente provavelmente tá arrependida de ter comprado Doge ontem por conta da notícia. Como a gente falou, a gente comentou que operar somente a notícia nem sempre vai te dar o time certo do movimento. Na maioria das vezes, a grande maioria, vai te dar sempre um time errado. Você vai estar sempre atrasado em relação ao que o gráfico já te mostrou e provavelmente aquela notícia vai ser só para gerar um contexto ou uma liquidez pontual. Beleza? Então hoje a gente vê os mercados, os ativos principalmente, bem pesado. A gente começa a observar aqui que o Bitcoin testou a região de preço ali dos 37. Deixa eu só ver aqui, a mínima desse candle do dia de hoje foi 37.713. A gente segue aí na busca da região do meio do canal. Testou a região de 75% desse canal, é a região que tem que deveria estar demarcada aqui, só não está no meu gráfico. O Lucas até comentou sobre isso. E aí, o que a gente tem para observar, principalmente no gráfico diário? Presta muita atenção na correlação entre volume e preço, né? O que a gente tem no gráfico, no candle de ontem, por exemplo, a gente teve um nível de volume atingido e uma movimentação de preço, e agora a gente teve praticamente o mesmo volume de negociação, o mesmo nível aqui de negociação, e olha o deslocamento de preço como foi muito maior, né? Praticamente o dobro. Então, o que a gente precisa absorver com essa informação que o mercado dá para a gente? Primeiro, para você, uma das coisas que o Charles Down falava na teoria dele é que o volume confirma a tendência. Se o mercado ele é um mercado altista, ele vai estar sempre sendo confirmado, os movimentos de alta, pelo aumento de volume. Se o mercado é baixista, ele vai estar sempre sendo confirmado pelo aumento de volume nas pernadas de baixa. Muita gente se confunde quando o assunto é volume, e quando aumento de volume o mercado sobe, diminuição de volume o mercado cai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se a gente vê o mercado em queda desde o dia 28, se eu não me engano, o mercado começou a corrigir desde o dia 28 de março, ele está em tendência de queda, de baixa, né? Tendência de baixa no gráfico diário, dá para perceber isso, já armou um pivô e já confirmou o rompimento aqui. E agora a gente começa a observar o aumento de volume a favor da tendência. A partir do momento que isso aqui começar a ter uma divergência, né? Ou seja, uma sinalização contrária em relação ao preço, o volume falar uma coisa e o preço falar outra coisa, a gente começa a buscar sinais de reversão. Eu ainda acredito no Bitcoin vindo buscar essas regiões de preço aqui abaixo. Se a gente diminuir o tempo gráfico para 60 minutos, que foi falado ontem, para quem não assistiu, tá aqui no canal o panorama de ontem. A gente viu a briga dos ativos ali, do Bitcoin principalmente na região da média de 200. A gente falou que é uma região de muito interesse de negociação, e para você pensar em comprar, por exemplo, você não teria parâmetro de stop. Seu stop teria que ficar muito longe, muito grande e pelo menos protegido em alguma região. Beleza? Então aqui teve uma briga muito forte na região das médias, o mercado não sustentou acima das médias, principalmente da média de 200, e veio aí renovar a mínima. O que a gente espera que aconteça agora nos próximos movimentos? Aquele mesmo contexto operacional, aquela mesma dinâmica, onde o mercado vai fazer o pullback, ele vai começar a fazer aquela correção com menos volume, e nessa renovação de mínima, que provavelmente vai acontecer, ele deve perder a região dos 37.600, 37.500, essa renovação de mínima, a gente espera que ela tenha as fraquezas, né? Encurtamento de fundo, fraqueza no movimento do FR, menos volume na formação do próximo fundo. E se tiver aumento de volume, a gente precisa que o candle corresponda ao esforço aplicado, né? É basicamente isso. Então, não adianta forçar a entrada. Eu poderia estar vendido, então por que eu não estou vendido? O mercado está caindo, não estou vendido, estou de fora do mercado, o que eu faço?
paciência, galera. Se você não está vendido, se você não conseguiu identificar um movimento de reversão ou um movimento de correção que poderia estar acontecendo, que já aconteceu, agora é paciência, esperar os pontos mais específicos para a gente abrir risco. Não adianta vender fundo de movimento, né? A gente sabe que ele pode vir buscar regiões abaixo, mas o que impede de você abrir uma venda no Bitcoin agora, no 38.200? O seu risco retorno, onde você estoparia essa venda? Até onde o mercado pode buscar essa liquidez para baixo? Onde que ele pode, qual o próximo nível de preço que ele pode parar e se sustentar para você colocar como um alvo da sua operação de venda? Então, para quem está de fora do mercado, para quem está olhando e falar, o que eu faço agora? É paciência, né? Operações de compra, principalmente, precisa ter algumas confirmações que ainda não aconteceram. Provavelmente amanhã a gente vai ter essa informação, essas renovações de mínima, essa euforia, esse pânico, né, no caso do movimento de baixo. Aquele pânico extremo onde o mercado perde os fundos anteriores e aí as pessoas acham que acabou o mercado cripto, acabou o Bitcoin, tudo isso é uma bolha, estourou e vou vender os meus ativos na baixa justamente para salvar o pouco capital que sobrou, beleza? Então muita cautela, muita paciência. Para quem já está posicionado, respeita o que você se programou a fazer. A gente tem aquela posição de swing trade que está aí em busca da segunda entrada nessa região do segundo eclipse de baixo. Se buscar, a gente vai executar a compra, vai executar tudo que foi programado. Se não buscar e renovar as máximas, a gente vai sair onde a gente se programou. Beleza? Então, respeito seu operacional, segue o seu planejamento. Se você não tem um planejamento, o ideal é que você não esteja posicionado. Monta o seu planejamento primeiro, para você não ser pego de surpresa, né? Sair clicando em qualquer lugar, só no achismo. Beleza? Ontem eu falei sobre Celo e Link, dois ativos que foram pedidos para comentar aqui, e uma das coisas que eu falei ontem, aqui principalmente em Link, era se ele renovasse a máxima desse candle aqui, por exemplo, essas máximas aqui, seria interessante. E notem que ele não fez o movimento, né? Ele fechou de fato esse candle positivo, só que ele não chegou a fazer a máxima dos candles anteriores e foi lá e perdeu a mínima. Então a sua entrada, né, ou pelo menos a ideia de você começar a pensar em compra não foi confirmada ainda. E provavelmente esses ativos aí, se o Bitcoin pesar de fato para baixo do 36, 37, esses ativos vão ficar interessantes nessas regiões de preço aqui embaixo do nosso rastreio, beleza? O panorama hoje é bem básico, bem rápido, somente para comentar um pouco sobre tomar muito cuidado em operar notícia. A gente consegue ver isso nitidamente. Para quem comprou Doge aí, o movimento foi exatamente parado lá no 200 do diário e já está corrigindo aí. Hoje, por exemplo, o Dogecoin está caindo 10%. Você imagina para quem comprou na euforia de ver aquele movimento de alta infinita, tá aí vendo 10% para trás. Muito cuidado. Teve aluno do grupo VIP que estava vendido em Dogecoin, eu vi lá no grupo. Provavelmente deu os sinais aí que a gente ensina na mentoria, beleza? No mais é isso. O calendário econômico para hoje, né, o que saiu, né, de notícia hoje, tiveram alguns dados bem ruins, né, que foram divulgados no calendário, e para amanhã a gente precisa ficar atento nos seguintes horários. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 8h30 tem discurso do Brasil, no caso, né? Nível de estoque do varejo, excluindo automóveis, às 9h30. 11 horas, vendas pendentes de moradias, também é um horário que pode ter um shakeout um pouco maior. 11h30, estoque de petróleo bruto. Provavelmente o mercado vai agitar nesse horário aqui, às 11h30 do Brasil. E deixa eu ver aqui, às 13 horas, discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Basicamente isso. Eu ficaria atento às 9h30 e às 11 horas para possíveis shakeout, né? O que é um shakeout? É aquele movimento que o mercado busca liquidez para cima e para baixo e acaba parando no mesmo nível de preço. Beleza, galera? A gente se vê amanhã, no panorama de amanhã. Vamos ver se o mercado vai dar essa possibilidade aí de um trade de compra no day trade, se ele fizer esses movimentos de renovação. Tá até desenhado aqui, mas provavelmente ele vai fazer esse movimento para amanhã. Vamos esperar para ver se isso acontece, né? Um repique, uma renovação, divergências
e a 34 vai começar a se aproximar, a 89 um pouco mais lenta, e aí a gente tem todo o contexto operacional para abrir risco na compra. Beleza? A gente se vê amanhã aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o ativo que você tem intenção de se posicionar caso o mercado faça tudo que a gente comentou aqui. Valeu? A gente se vê no panorama de amanhã. Valeu!